Muito boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor, dar graças a Deus, porque já podemos adorá-lo, já podemos orar, já podemos ter comunhão uns com os outros, contribuir. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Minha missão nessa noite não é falar nada a não ser aquilo que está na Escritura, como inclusive já ouvimos agora há pouco, na leitura da palavra, quando o pastor Luciano estava aqui à frente. Então quero convidá-los, por gentileza, a abrirem as Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, para lermos um versículo apenas, que você conhece bem, versículo 31. Repito a referência, 1 Coríntios, capítulo 10, leio verso 31, somente o verso 31. Enquanto você vai abrindo aí, eu já gostaria, antes de mais nada, e antes de orar, de compartilhar com os irmãos que esta mensagem vem por perceber, como pastor da igreja, a necessidade de abordar esse assunto, uma vez que individualmente tenho lidado com realmente muitas pessoas que têm vivido certos dilemas, que talvez esse texto ajude a esclarecer. Estava no rádio sexta-feira, aliás, programa Razão para Viver, segunda a sábado, Rádio Difusora Brasil 92.9 FM, 16 às 17 horas, estamos no ar. Ora, pastor Luciano Martins, ora eu, estamos apresentando o programa, junto com outros irmãos que sempre estão conosco, né? E eu fiz alguns comentários, teci alguns comentários sobre esse assunto, e eu fiquei pasmo com a quantidade de retorno que tive por falar a respeito de um assunto que deveria ser básico para nós, mas às vezes não é. Embora a gente fale de glória de Deus o tempo todo. Então o versículo que eu quero ler é esse daqui. 1 Coríntios 10, 31. O tema desta mensagem é: fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. E o texto diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quero orar com você agora. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o nome do Senhor, a Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, o Senhor desta igreja. Aqui o Senhor reina de forma indistinta, livre, e nós voluntariamente nos submetemos à tua vontade. Hoje não queremos que seja diferente, queremos ouvir a tua voz, para que possamos mais uma vez crer na tua palavra e submetermos-nos a ela e vivermos para a glória do Senhor. Por favor, ó Deus, abençoa tanto a mim como aos meus irmãos e irmãs, a todos aqueles que estão nos visitando, a todos aqueles que estão com o coração sedento pela tua palavra, que o Senhor possa saciá-la. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Fazei tudo, diz o texto, para a glória de Deus. Eu quero pedir a sua licença, como já fiz em outras ocasiões, para voltar e explicar e expor esse texto mesmo, na parte final desta mensagem. Eu quero começar, antes de mais nada, falando a respeito do problema que existe em nosso coração, que esse texto tem que curar, da transformação que esse texto tem que fazer. E eu introduzo essa mensagem com uma ilustração, na verdade uma ilustração de um fato real. Dia 1º de maio de 2015, é feriado esse dia. Que dia que é feriado de 1º de maio, você sabe? Olha, só tem trabalhador nessa igreja, tá vendo aí? É, dia do trabalho. E no dia 1º de maio de 2015, o programa Globo Repórter foi ao ar, mais uma vez, e ele foi ao ar com uma edição Trabalho com Prazer, ou Trabalhando com Prazer. E naquela ocasião, esse programa, ele apresentou alguns dados e algumas histórias interessantes sobre isso. Trabalho com prazer. Na verdade,
Dois aspectos principais eles mencionaram lá. O primeiro, eles mostraram uma pesquisa, gente. E na pesquisa que eles fizeram, eles constataram que 80% dos brasileiros, olha esse número, 80%, 4 em cada 5 pessoas, declaram que gostariam de mudar, especialmente de emprego. Que não estavam felizes com aquilo que estavam fazendo. Que se tivesse oportunidade, gostariam de estar fazendo outra coisa. Se eu perguntar aqui agora, é possível que alguns de vocês responderiam da mesma forma. Não estou feliz com o que tenho feito. Não tenho prazer nisso. Faço porque tenho que fazer mesmo. Mas eu, se pudesse, estaria fazendo outra coisa. 80% dos brasileiros estão exatamente nessa situação, pelo menos estavam em 2015. Com base nisso, eles começaram a apresentar algumas histórias. Eles apresentaram 6 histórias de pessoas que tinham bons empregos, carreiras brilhantes, futuros promissores, gente importante, gente da alta, gente que trabalhava no governo, empresários bem-sucedidos, inclusive, gente boa, bem-sucedida aos olhos humanos. Mas essas pessoas estavam infelizes com seus empregos, largaram tudo, às vezes até abriram mão de vários lucros, para poderem viver daquilo que eles gostariam de viver. Claro que a gente vê um programa como esse e fala, uau, que lindo, que legal, que emocionante, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Aliás, é exatamente isso que eu gostaria de destacar com você. O programa, nessa ocasião, estava fazendo mais do que simplesmente apresentando uma matéria. Naquela ocasião, aquele programa estava vendendo 3 pressupostos do programa deles. O primeiro, eles tinham um ideal. Qual é o ideal? Todos deveriam ser felizes nos seus trabalhos. Então esse é o mundo ideal. É o mundo onde todos devem ser felizes nos seus trabalhos. Só que a vida é dura. E o mundo real, aliás, a vida é dura é frase do Daniel Costa. Ele que sempre fala isso. E o fato da vida ser dura nos leva a uma constatação. Que no mundo real as coisas nem sempre são como nós gostaríamos que fossem. No mundo real, nem todos são felizes nos seus trabalhos. Aliás, no mundo real, segundo o programa, 80% das pessoas não estão felizes. E aí nós temos uma proposta. Qual é a proposta? Que nós devemos ser radicais. Largar aquilo que nos faz infelizes e correr atrás dos nossos sonhos. Foi o que eles apresentaram mostrando aqueles casos lá. Portanto, entenda, essa tríade, o mundo ideal, o mundo real e uma proposta para que alcancemos o mundo ideal, é na verdade o que a gente chama de cosmovisão. O que é a cosmovisão? É propriamente a maneira que nós enxergamos o mundo. A maneira como nós achamos que o mundo deveria ser, nos leva a entender ou avaliar o mundo como está e a chegar a uma conclusão do que fazer, ou o que devemos fazer. O cristianismo também tem uma cosmovisão assim. Ele também entende que existe um mundo ideal, mas que o mundo real não é como o mundo ideal e devemos fazer algo a fim de alcançarmos esse objetivo. Basicamente, o que nós entendemos é que o mundo ideal é o mundo criado por Deus, como foi criado por Deus. É a criação de Deus. É o mundo ideal, é o mundo como Deus criou. Mas o mundo real significa que houve um problema. Qual que é esse problema? A queda do homem, a entrada do pecado na criação. E, portanto, qual que é a proposta bíblica? É a redenção, é a salvação, criação, queda e redenção. Deus fez bom. O homem perverteu. E agora nós precisamos de um Salvador. Entendeu até aí? Tá tranquilo? Tá comigo? Tá comigo? Aí, irmãos, amém. É disso que eu estou falando. Bem, a minha missão hoje é mostrar para você, com base nesse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 10, especialmente esse versículo que nós lemos, que normalmente nós temos uma visão errada de mundo. E por termos essa visão errada de mundo, isso traz alguns efeitos para a nossa vida, que são ruins. E claro, a resposta para esses efeitos ruins é exatamente o que esse texto diz.
nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Essa é a mensagem final e central dessa noite. A nossa vida só pode ser vivida satisfatoriamente se for vivida para a glória de Deus. A alegria, a satisfação que você procura, que aquelas pessoas procuravam no emprego e não encontravam, só pode ser encontrada de fato se você viver para a glória de Deus. Se não for assim, nós podemos trocar de emprego, trocar de marido, trocar de esposa, trocar de casa, trocar o corte de cabelo, trocar de igreja, e ainda assim a satisfação não virá. Ela só vem quando nós vivemos para a glória de Deus. Está comigo aí? Deu para entender isso? Então eu quero pontuar 3 verdades. Na verdade, eu quero caminhar com você num pensamento hoje. A primeira verdade é que nós vivemos uma cosmovisão dicotômica. Ai, pastor, negócio de bomba atômica, misericórdia. Dicotômica. A ideia da palavra dicotômica é a ideia de uma divisão. Nós dividimos a nossa vida em 2 áreas, em 2 aspectos, em 2 esferas de atuação que não se relacionam, que elas são distintas uma da outra. Essa dicotomia, na verdade, é um pensamento comum entre muitos de nós. E qual é? É o pensamento da separação que nós fazemos entre o que é sagrado e o que a gente chama de secular. Entre o que é de Deus, a gente fala isso toda hora, na vida secular. Eu nem estou falando que é errado falar isso, mas por favor preste atenção. Nós fazemos uma separação. Isso é uma coisa que está enraizada na nossa cabeça. Isso vem lá do monasticismo, lá da Idade Média, quando começou-se a vender a ideia de que homens precisavam separar-se do mundo completamente para entrar em certos ambientes onde só se fazia coisas de Deus, para que pudessem se purificar mais do que os demais, saindo fora desse mundo pervertido. Então, desde então, há a ideia de que existem as coisas de Deus e existem as coisas dos homens. As coisas seculares e assim por diante. Por causa disso, nós pensamos a ter um costume comum. Qual costume? No mundo evangélico a gente acredita hoje que nós temos que justificar toda a nossa habilidade pela sua utilidade espiritual. Irmãos, isso daqui é importante, é uma coisa que é comum, eu quero que você acompanhe, que você vai perceber o que eu estou falando. Por exemplo, um cientista se converte. A gente fala assim, olha, cientista, agora você se converteu, você precisa usar agora a ciência para Deus, hein? Então, você vai agora ser professor de EBD e vai falar, por exemplo, sobre a criação, sobre o criacionismo. Um músico se converte. Fala, olha, você era músico, você se converteu, hein? Agora tem que usar a música para Deus, hein? Então, agora você vai tocar na igreja, no grupo de louvor. Um administrador, um empresário se converte. Olha, empresário, agora você tem que dar aqui workshops na igreja de estabilidade, saúde financeira, porque você tem que usar o seu conhecimento para Deus, hein? Então, normalmente a gente fala isso. Quando a gente fala a respeito dessas coisas, elas não são erradas. O problema é a gente achar que essas coisas só podem ser para Deus se você fizer elas de alguma forma dentro da igreja, no culto. Se você não está fazendo aqui, então não pode ser para Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Então isso é uma coisa que normalmente, de fazer isso dentro da igreja. De fazer isso na hora do culto. Então, se eu não fizer um especial, eu não estou usando o meu talento para Deus. E coisas dessa natureza. Bem, onde nós encontramos isso na Bíblia? Resposta, em lugar nenhum. Nas Escrituras, não se diz que o trabalho na igreja é mais sagrado do que o trabalho lá fora. Servir, às vezes, a Deus, para muitos, é sinônimo de atividade ministerial de tempo integral. Então, gente, quantas vezes eu ouço isso? Os irmãos falarem assim, pastor, eu queria servir a Deus igual o senhor, mas meu trabalho toma todo o meu tempo. É verdade, são dilemas sinceros. Eu gostaria tanto, pastor, de pregar, mas eu não tenho esse dom. Pastor, eu gostaria tanto de poder participar e servir a Deus mais, mas eu não sei cantar. Porque por algum motivo, concebeu-se que só se serve a Deus quando você canta, ou toca, ou prega. Se você não faz isso, você não está servindo.
Qual o problema? A maioria de vocês não canta, nem toca, nem prega. Eu canto e toco mal. Prego pior ainda. Mas normalmente é essa a ideia. Quem é o servo de Deus? É o pastor? É o missionário? É aquele que largou mão de tudo e foi servir a Deus pregando o evangelho lá na Indonésia? É essa pessoa o servo de Deus. Mas nós, seres humanos mortais normais, às vezes sofremos por conta disso. Então na Bíblia, nós não temos, por exemplo, a Bíblia dizendo que os levitas eram mais sagrados do que as demais tribos. Eles foram separados para um trabalho específico. Mas isso não significa que eles eram mais importantes, mais crentes ou mais especiais. Até porque quando eles pecavam, Deus julgava eles também como julgava todas as demais. Não tinha um tratamento diferente. Outra coisa que é interessantíssimo, só para você pensar, você sabia que há livros na Bíblia que não falam uma vez sequer o nome de Deus? Quais são os dois? Não nenhuma vez o nome de Deus. Mas ainda assim é um livro inspirado. Sabia disso? Você sabia, por exemplo, que Deus estabeleceu não só o culto, mas a família, por exemplo, foi estabelecida por Deus. O governo civil, por exemplo, foi estabelecido, irmãos, por Deus. Então o culto, de fato, é estabelecido por Deus, mas a família também é, e a vida civil também é. Você consegue entender isso? A mulher samaritana disse a Jesus assim: olha, os meus pais dizem que eu devo servir nesse monte. Vocês dizem que é em Jerusalém que a gente adora. E Jesus responde: olha, nem aqui nem lá. Você adora a Deus em espírito e em verdade. O que ele estava dizendo lá? Que a adoração não está voltada ou vinculada ou restrita somente a um ritual ou a um local, a uma liturgia, mas a vida é uma adoração. Por conta disso e dessa confusão que a gente faz, a gente tenta às vezes santificar o ambiente secular. A gente faz algumas coisas. A gente cria alternativas cristãs. Tipo, o mundo está fazendo isso. Nós não podemos nos envolver. Então nós vamos fazer isso, mas nós vamos fazer isso gospel. Aí pode. Não é isso? Eu não posso ouvir certas músicas, mas eu posso ouvir música gospel. Eu não posso ir na balada, mas eu posso ir na balada gospel. Eu não posso ir no bar, mas eu posso ir no bar gospel. Eu não posso trair meu marido, mas eu posso se for um amante gospel. Então agora, gospel se tornou a palavra através da qual nós reduzimos as coisas e continuamos fazendo essa polarização. Aliás, cuidado com esse mercado gospel, isso aí é lixo. É lixo. O povo que está lá é mais incrédulo do que os incrédulos, muitas vezes. Além do fato de que se o propósito deles é só ganhar dinheiro, eles não têm nada diferente do povo secular que você condena. Então, eu termino essa parte, eu estou mostrando isso para que você entenda que essa separação que a gente faz é uma separação que não deveria existir. Na nossa vida, tudo é de Deus. Tudo absolutamente. Então nós fazemos a confusão de achar que a única coisa santa é a coisa que se pode fazer no culto. Então algumas irmãs falam assim: pastor, essa música aqui é tão bonita. Eu digo: irmã, é bonita mesmo. Vou fazer um especial. Eu falo: é bonita. Aprecie. Dê glória a Deus por isso. Mas isso não é um elemento próprio de culto. Pastor, eu vi um filme tão bonito, a gente podia vir para a igreja e só ver aquele filme domingo à noite. Só que ver filmes não é próprio de culto. Existem coisas que são legítimas, que são boas, que devem ser aproveitadas, mas não se faz no culto. Por quê? Porque quem estabeleceu o culto foi o próprio Deus. E é Deus quem determina como Ele quer ser adorado. Não somos nós que inventamos ou que colocamos coisas para o culto ficar mais agradável. Deus disse como Ele quer ser cultuado. Nós obedecemos. Então o que tem no culto? Segundo a Bíblia diz, no culto tem contribuição. Segundo o que a Bíblia diz, nos cultos celebrava-se a ceia do Senhor. Segundo o que a Bíblia diz, nos cultos cantavam-se hinos, salmos, cânticos espirituais. Segundo o que a Bíblia diz, no culto lia-se publicamente, em alta voz, a palavra de Deus.
Segundo o que a Bíblia diz, não só se lia a palavra de Deus, mas se fazia explicações a respeito da palavra de Deus. Segundo o que a Bíblia diz, no culto tem comunhão e adoração. É isso que se faz no culto. Eu gosto de jogar bola, mas eu não vou pôr uma trava aqui e bater um pênalti na hora do culto. É pecado jogar bola? Não. Quer dizer, tem alguns irmãos que pecam quando vão jogar bola. Mas o pecado é do irmão, não do futebol. Mas normalmente a gente tem essa ideia. E por causa disso, nós temos vários efeitos ruins. Essa é a segunda parte da mensagem. Efeitos dessa divisão e efeito dessas confusões que nós fazemos. Eu quero compartilhar com você alguns efeitos de quando nós pensamos assim. E muitos de nós pensamos assim. Então preste atenção comigo. Primeiro efeito, nós reduzimos o evangelho a fazer coisas. Se você pegar seu boletim, isso não estava no script, mas eu creio na direção do Espírito Santo. Você que tem seu boletim aí, do dia de hoje, quando você abre, na primeira página tem um artigozinho escrito assim, ó, 7 formas de como você pode estar diminuindo o evangelho da graça de Cristo. Está aqui na primeira página. Aqui. Eu não vou ler para você agora. Mas se você ler isso aqui depois, isso aqui eu achei demais esse artigo. Porque é exatamente o que a gente faz. Normalmente nós colocamos o pecado e a santidade nas coisas. Mas segundo o evangelho, o pecado e a santidade não estão necessariamente nas coisas. Estão em nós. Então entenda que nós temos um piano aqui. E esse piano pode ser usado para a glória de Deus? Pode. E pode ser usado também para os propósitos de Satanás? Pode. Depende de quê? De quem toca. De como está sendo usado. Você percebe? Mas quando nós fazemos essa divisão, nós dizemos, não, isso aqui é do diabo, isso aqui é de Deus. Isso aqui a gente pode usar, isso aqui não pode. Isso aqui pode tocar, isso aqui não pode. Nós reduzimos o evangelho a um legalismo que não deveria existir, porque o problema está no nosso coração. Segundo, nós reduzimos o trabalho cristão apenas a atividades eclesiásticas. Entendemos que servir a Deus é o que se faz na igreja. E por causa disso, irmãos, tem tanta gente desesperada aí. Por quê? Porque nem todo mundo que vem na igreja, no culto, faz ativamente alguma coisa. Existem irmãos que vêm, cultuam a Deus, depois vão para as suas casas. Aí a gente quer inventar coisa para poder todo mundo trabalhar, para as pessoas não se sentirem mal. E daqui a pouco tem igrejas cheias de um monte de ministérios e perdendo o seu tempo e a sua energia com coisas que não deveriam estar ocupando o nosso tempo e a nossa energia. Servir a Deus é mais do que algo que fazemos só aqui. Outra coisa, nós reduzimos os adoradores a espectadores de culto. Deixa eu falar uma coisa, não é pecado você dizer assim, eu fui assistir o culto. Mas atrás dessa expressão, às vezes, tem um pensamento esquisito. Porque dá a impressão que o culto é o que está acontecendo lá na frente e você está só assistindo. Irmãos, quando eu venho para o culto, eu venho para cultuar. E eu cultuo tanto aqui, quando eu estou aqui, quando eu cultuo a Deus, quando eu estou aí. Então, eu não estou falando assim, é pecado falar isso, não fale isso mais. Mas eu estou dizendo, cuidado para não interpretar isso de forma errada. Porque você que está aí está cultuando a Deus. Assim como eu que estou aqui. Uma outra coisa que acontece quando fazemos isso, é que as pessoas começam a pensar que a presença no culto da parte delas é algo indiferente. Já viu? É assim, não, hoje eu não vou. Amigo chega e fala assim, escuta, tem o aniversário da fulana para ir hoje, você não quer ir? Aí o camarada pensa assim, eu não vou cantar, não estou no grupo de louvor, eu não vou pregar, então não tem problema se eu faltar hoje. Por quê? Porque a pessoa importante é a pessoa que tem uma responsabilidade, a pessoa que está assistindo o culto não é. Mas a sua presença no culto é importante, Deus requer isso de você. Continuando, estou pontuando algumas dessas coisas, você já deve ter visto várias delas. Algumas pessoas se sentem culpadas porque não podem servir na igreja. Uma irmã me procurou essa semana e falou assim, pastor, aquilo que o senhor falou na rádio mexeu tanto comigo,
porque eu já estou debilitado, eu não posso mais trabalhar, eu não tenho mais condições de dar aulas como eu dava, não tenho mais condições de cuidar de criança como eu cuidava, e agora eu tenho me sentido tão culpada, porque eu não sirvo mais a Deus como eu poderia servir, e isso traz um sentimento de inutilidade para a pessoa. Por quê? Porque ela está entendendo que o serviço a Deus é só o que se faz aqui. Isso é coisa de Deus, o resto não é. Estou quase terminando isso. É que pessoas estão confortáveis com inconsistências, especialmente entre trabalho e fé. Outro dia eu estava conversando com alguém que literalmente fraudava o Bolsa Família. Literalmente. E um crente, quando eu fui confrontá-lo, ele falou assim, mas pastor, é um direito que o governo dá, se o governo dá, eu quero aproveitar, e eu só dou meu jeito para isso, é legal. Então deixa eu dizer uma coisa para você, nem tudo que é legal é moral. Você entende? E nem tudo que é moral é necessariamente legal. Mas como você divide essas coisas, você entende que se você está na legalidade, tudo bem. E você está confortável com isso. Um outro aspecto é que as pessoas começam a se sentir insatisfeitas na vida cotidiana. Porque quando o trabalho, quando a escola, quando o namoro, quando o projeto, os filhos, a casa e tudo isso não servem para glorificar a Deus, então das duas uma, ou eles estão ocupando o lugar de Deus, e aí a pessoa tem dois senhores, um senhor secular e um senhor sagrado, e não dá para um servo servir a dois senhores. Ou ainda, ou então, no mínimo, a pessoa perde a satisfação naquilo. Aquilo deixa de dar prazer. A única forma de evitar a idolatria é sujeitando ao Senhor todas as demais esferas da sua vida. Tudo que você não sujeitar a Cristo pode tornar-se um ídolo. E tudo aquilo que se torna um ídolo, ou o Senhor vai tirar de você, ou o Senhor vai fazer com que você perca o prazer naquilo. Você está comigo aí ainda ou já dormiu? Vixe, dormiu um monte já. Fiquem firmes. Eu vou repetir isso. Tudo aquilo que você não... Ou o Senhor vai tirar, ou o Senhor vai fazer com que você perca o prazer naquilo. Pode ser o seu trabalho, pode ser o seu filhinho mais fofinho do planeta Terra, que parece com o pai. Sempre parece com o pai, né? Esses meninos estão nascendo tudo igual ao pai, que coisa. Pode ser sua família, pode ser sua casa, pode ser seu estudo, pode ser sua faculdade, pode ser seu diploma. Se não está sujeito a Jesus, ou ele vai tirar, ou você vai perder o prazer naquilo. Então, esse é um outro ponto importante. Por último, quando nós fazemos essa divisão entre o que é de Deus e o que é secular ou o que é do mundo, isso implica no fato de que existem áreas da nossa vida em que o Senhor Jesus não é Senhor. O Senhor Jesus é meu Senhor enquanto eu estou fazendo coisas de culto, coisas eclesiásticas, coisas de Deus, mas lá fora o que eu faço, deixo de fazer, não interessa. Nós estabelecemos áreas aonde Jesus não alcança, aonde Jesus não vai, aonde o Senhor Jesus não domina, aonde Ele não reina, e por causa disso a nossa vida deixa de ser um culto. Romanos capítulo 12, versículo 1, é um texto bem conhecido também. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, os vossos espíritos, porque coisas espirituais e aqui, não, os vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não, isso daí o versículo 2 não precisa, mas é que a gente sabe 1 e 2, né? Mas perceba que esse texto fala uma coisa importante, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Só que essa última expressão, culto racional, é o que faz a diferença. O que esse texto está dizendo é que você só pode oferecer o seu corpo como sacrifício vivo quando a sua mente conceber que aquilo que o seu corpo está fazendo é um culto. Isso é culto racional. É mais do que simplesmente o culto de domingo à noite.
Está dizendo que o seu corpo como sacrifício vivo é oferecido assim, quando você está racionalmente, conscientemente, consagrando tudo que você... Desde que nós dissemos isso, eu quero voltar os olhos para o texto. Finalmente. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, diz a Bíblia. Fazei tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus é o remédio que o apóstolo Paulo dá para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, para quem ele escreve essa carta, é uma igreja problemática. Tinha divisão, tinha falsos mestres, tinha acusação contra o apostolado de Paulo, tinha imoralidade sexual, tinha vanglória por causa de certos dons que eles julgavam ser mais importantes, e tinha problema com relação a irmãos que escandalizavam outros irmãos com aquilo que comiam ou bebiam. O texto em voga faz parte desse último caso. E o apóstolo Paulo está tratando aqui desse problema da liberdade cristã, relacionada especialmente aos alimentos, porque tinha gente que estava se escandalizando, porque pessoas crentes estavam comendo coisas que eles achavam que não deveriam comer. Então Paulo aqui está falando da liberdade que nós temos em Cristo, e do fato de que nós não podemos usar dessa liberdade, segundo o que ele diz, para escandalizar o irmão. É por isso que o verso 32 diz, não vos torneis causa de tropeço. É importante destacar que escândalo não é o que muita gente pensa. Escandalizar não é assim, ó. É um sustinho gospel. Estou escandalizado. Escandalizar literalmente é fazer cair. É fazer tropeçar. É alguém que por causa da sua postura e observando em você determinada atitude, caiu na fé. Teve a consciência ferida. Foi atingido pela própria consciência, golpeado pela sua atitude, de maneira que aquilo atrapalhou a vida dele com Deus, a caminhada dele com Deus, e, segundo o que o texto diz. Mas o que eu estou querendo dizer é que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus, é aquilo que dá para você verdadeira liberdade e é aquilo que impede você de escandalizar o irmão. Isso aqui tem a ver com aquilo que eu falei lá no começo da mensagem. A ordem com a qual nós enxergamos a Escritura é a criação, a queda e a redenção. Quando nós somos redimidos ou salvos, nós somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, a fazer aquilo que fomos criados para fazer. E nós somos criados para refletir a glória de Deus. Nós somos criados para viver para a glória de Deus. O propósito da minha e da sua existência não é outro, a não ser glorificar a Deus. O homem é uma espécie de espelho angular. Quando a criação contempla o homem, ela deve ver a imagem e a semelhança de quem? De Deus. E agora nós devemos viver assim. Quando nós vivemos para a glória de Deus, nós encontramos a verdadeira liberdade. Porque nós somos livres para fazer o que nos tornamos para fazer, o que nós fomos criados para fazer. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando, por exemplo, nós criamos algo, como por exemplo uma mesa, como essa que você vê aqui na frente, nós criamos essa mesa com um propósito. E essa mesa é criada com todas as características para cumprir ou para servir o propósito que nós estabelecemos. Se a mesa resolver ser cadeira, ela pode tentar, mas ela não vai fazer isso tão bem quanto uma cadeira por natureza. Se a mesa resolver ser um púlpito, a gente até pode improvisar, mas não foi para isso que ela fez de uma mesa. Mesa não tem desejo, eu espero que você esteja me entendendo. O que eu quero dizer é que nós, seres humanos, somos criados para glorificar a Deus. Isso significa que quando nós decidimos viver para a glória de Deus, tudo é permitido. Está escandalizado? Eu vou explicar melhor. Por que tudo é permitido? Porque dentro da esfera de glorificar a Deus, você é livre para fazer o que quiser. A Bíblia diz, por exemplo, sobre o fruto do Espírito, e no final ele diz assim, contra estas coisas não há
lei. Porque para manifestar o fruto do Espírito, tudo que você fizer vai glorificar a Deus. Entende? A Bíblia diz lá em Romanos, especialmente os capítulos 12 em diante, 12, 13 e 14, que quando você ama, você cumpre a lei. Teve um pai da igreja do passado que falou assim: ame a Deus e faça o que quiseres. Por quê? Porque se você faz dentro da esfera do amor a Deus, nada é proibido. A liberdade verdadeira só existe quando nós glorificamos a Deus. Então, quando você decide assim, eu vou viver para a glória de Deus, você encontra a verdadeira liberdade. Por isso que Jesus falou assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade que você procura, por incrível que pareça, está exatamente na submissão à vontade de Deus e ao propósito de glorificá-lo. Quando você tenta fazer qualquer outra coisa, você não é livre, você é escravo. Por isso Jesus disse, todo aquele que comete pecado é escravo de pecado. Está comigo ainda ou já dormiu? Vocês acordaram. Então esse é o primeiro ponto. A verdadeira liberdade existe quando você resolve viver para a glória de Deus. O segundo ponto desse aspecto que eu estou destacando é que quando você vive para a glória de Deus é a cura para as feridas e as dores da própria consciência. É disso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto aqui. Ele está falando sobre a consciência das pessoas que podia ser contaminada, que podia ser fraudada, podia ser ferida. Vive para a glória de Deus. Sabe aquela insatisfação que você está sentindo com relação ao seu trabalho, por exemplo? Pode ser porque você está ganhando mal. E eu entendo você. Mas se você disser assim, Senhor, por mais que esse salário não me agrada, eu estou indo trabalhar para a glória do Senhor. Eu estou fazendo isso como ao Senhor, não a homens, mas para te servir. Hoje eu vou levantar segundona, 6 horas da manhã, e vou abrir aquela loja mais uma vez. Talvez o salário vai continuar mal, mas a satisfação vai vir. Porque a satisfação não depende mais do salário, a satisfação depende de Deus. Então, quando você faz as coisas para a glória de Deus, o que acontece é que a satisfação que antes você esperava naquilo, passa a vir não mais daquilo, mas passa a vir de Deus. Portanto, entenda, a sua vida é um culto a Deus. E tudo que você faz aqui ou lá é para a glória de Deus. Ei, irmã, quando você vai cozinhar na nossa casa, irmão também, lembre-se, eu estou cozinhando para a glória do meu Deus. Aliás, diz Zacarias 14 que até as panelas da casa do crente são sagradas. Aí mesmo que seu marido reclamar, está sem sal. Não tem problema, porque você fez para a glória de Deus. Mas na próxima vez põe menos, ou mais. Quando você está lá na sua casa, com seu marido, com sua esposa, o seu casamento é um culto a Deus. Ouça aqui, o seu casamento é um culto a Deus. Aleluia! Olha que nem casou ainda. As pessoas dizem, pastor, eu não estou conseguindo servir ao Senhor. Eu falo, como não? Você tem 24 horas por dia e nada que você fez foi para a glória de Deus? Porque segundo o que a Bíblia diz, tudo que nós fazemos deve glorificar a Deus. Isso significa que nos demais dias da semana eu não estou glorificando a Deus, mas só no culto. Toda a sua vida é um culto a Deus. A sua vida é um culto. O seu corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável. A forma como você cria os seus filhos é um culto a Deus. A forma como... Meus irmãos, você não faz ideia do que um crente consagrado e fiel impacta esse mundo. Todo crente consagrado e fiel faz uma diferença nesse mundo que você não tem ideia. O crente consagrado é um traficante a menos. É um bêbado a menos. E por ser um bêbado a menos, é um motorista embriagado a menos. Que é uma morte a menos. Que é uma cadeira de rodas a menos. Que é um custo nos hospitais públicos atendendo pessoas a menos.
Toda vez que uma pessoa se converte ao Senhor Jesus Cristo, é uma tragédia. É uma pessoa que contribui tremendamente com a sociedade em que está, só pelo fato de ser fiel. Se a igreja fosse tirada desse mundo, você não faz ideia do caos que isso aqui viraria. Aliás, eu creio que um dos motivos da tribulação ser tribulação é exatamente o fato da igreja não estar aqui mais. Creio piamente nisso. Então, a gente tem que parar de ficar culpando a si próprio, dizendo que não tem servido a Deus. Você não tem servido porque você ainda não entendeu que a sua vida pode ser um culto. E a partir do momento que você fizer isso, tudo que você fizer vai ser um serviço a Deus. E a partir do momento que tudo for um serviço a Deus, então a satisfação que você tanto procura, finalmente virá. No seu trabalho, na sua casa, com seus filhos e na igreja também. Como eu disse no começo da mensagem, tem muita gente que eu fico vendo que está buscando as coisas para lá e para cá. Um corte de cabelo muda toda semana. O namorado muda toda semana. A igreja, toda semana, procura uma diferente. O trabalho, de que você ainda não aprendeu a viver para a glória de Deus. Eu quero terminar essa mensagem desafiando você a entender que nem sempre você pode sair do ambiente em que está. Mas, às vezes, você pode mudar a forma de encarar. E quando você faz isso, a insatisfação se torna satisfação. E isso acontece, mais uma vez, porque a satisfação que você espera agora virá de Deus. E não do trabalho, e não do marido, e não do filho, e não da igreja, e não da casa, do bairro que não deveria ser o bairro que você gosta, assim por diante. Mas de Deus. Se você faz tudo para a glória de Deus, Ele te satisfaz em tudo. É por isso que tem gente que tem tudo e é tão infeliz. E tem gente que tem tão pouco e está super satisfeita na vida. Por quê? Qual é a diferença? É que um espera satisfação nas coisas. E o outro faz para a glória de Deus e recebe dele a satisfação. Então deixa eu explicar para você isso e eu termino com isso. Quando você for trabalhar, for cuidar da sua casa, for fazer, diz a Bíblia, usando a palavra bíblica, outra coisa qualquer, faça entendendo que aquilo é um culto ao Senhor. Eu te garanto que aquilo que antes era tão insatisfatório vai se tornar a fonte de uma alegria maior do que você pode imaginar. Você vai se realizar quando você viver para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo. Tudo, para a glória de Deus. Tá bom, irmãos? Mas amanhã é segunda. Você topa mesmo? Senhor, segunda-feira para a sua glória. Alguns irmãos estão perguntando, não pode ser a partir de terça? Segunda é o dia oficial da murmuração. Mas é isso mesmo. E a segunda vai ser uma bênção fazendo uma oração. E eu queria que você orasse de verdade comigo. E orasse consagrando todas as áreas da sua vida a Deus. Não existe mais o sagrado e o secular. Tudo é sagrado na vida do crente. Vamos fazer isso? Você pode orar comigo assim? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, Pai Santo. Porque o Senhor não é Senhor apenas de uma parte da nossa vida, mas de toda ela. O Senhor é o nosso Senhor quando acordamos, quando trabalhamos, quando almoçamos, quando nos relacionamos com nossos cônjuges, quando vivemos a vida comum do lar. Tudo é para a glória do Senhor. Tudo. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude a enxergar isso. Eu me lembro na tua palavra daquele homem chamado Jó, que foi fiel ao Senhor quando tudo deu errado. E nem ele sequer sabia que através da fidelidade daquele homem, o próprio Satanás era humilhado diante de todos os anjos. Como um crente consagrado pode impactar esse mundo, ó Deus? Como pode? Por favor, tira da nossa mente essa dicotomia, essa divisão,
Esse pensamento que, como eu tentei mostrar aos meus irmãos, tem feito tão mal. Faz-nos entender que a tua glória é a resposta para todos os nossos dilemas, para todos os nossos problemas. Faz-nos buscar a tua glória e não a nossa. Faz-nos viver todos os momentos para a tua glória e não apenas alguns. Faz-nos considerar tudo aquilo que envolve a nossa vida como sendo parte do teu senhorio. Faz com que algo que que se confunde com tudo aquilo que nós fazemos e vivemos. Em nome de Jesus. Faz esses irmãos perceberem a alegria que vem de um casamento vivido para a tua glória. Faz esses irmãos perceberem a alegria que vem de um trabalho trabalhado para a tua glória. Faz esses irmãos perceberem a alegria que uma vida que vive para a tua glória desfruta. Esse é o meu pedido, ó Deus, a favor desta igreja, daqueles que nos visitam. E esse é o pedido que diz respeito à minha própria vida também. Pai, nós te agradecemos por tudo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito.